Oi, gente, a paz do Senhor. Tô gravando, digamos que um vídeo extra sobre o milênio. Não, sobre o milênio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do reino, né? Já que falamos em milênio, e milênio, esse período de milênio é um reino, a gente acabou de ver isso nesse último vídeo aí. E aí eu vou trazer algumas coisas, me perdoem, eu vou ler um pouco, porque eu achei tudo tão bom que eu disse, ai, gente, eu vou ler mesmo, entendeu? Porque é muito bom. Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui, esse aqui é o meu livrinho, né, de estudo sobre escatologia, coisas que eu fiz, anotações que eu fiz de estudo que eu assisti, ou de livros que eu li, e aí eu fui anotando aqui. Então, a primeira coisa que eu trago o primeiro tópico, é o conceito de reino no Antigo Testamento. Então, o reino inicialmente ele é eterno ou atemporal, ele tem uma abrangência universal, porque a soberania de Deus ela é ilimitada. E, no entanto, ela pode ser desenvolvida por outras pessoas, se assim Deus ele quiser. O reino também tem um aspecto milagroso. Então ele fala que o reino é o governo de Deus sobre os homens. No Antigo Testamento, ele foi estabelecido pela teocracia, que a gente está falando, obviamente, não de um reino mundano, né? Estamos falando do reino de Deus. Né? A teocracia, que foi dividida de formas diferentes. Então, a gente teve um primeiro momento no Éden, em que Deus delegou, né, ao homem o governo da terra. A gente teve também o governo humano após o dilúvio, até chegar nos patriarcas. A gente teve um governo teocrático sob os patriarcas, no tempo dos patriarcas, sob os juízes, sob os reis, que foi considerado o governo ideal por Deus, e sobre os profetas, que eram os portas-vozes de Deus. O reino teocrático ele vai finalizar na história dos judeus e começa no tempo dos gentios. A mensagem dos profetas ela passa a ter como tema principal o reino teocrático futuro, como a gente viu, né? Que praticamente todos os profetas eles falaram sobre o milênio, né? Que era esse reino de Deus que Deus estabeleceria na Terra no futuro. Esse reino futuro ele vai ter como rei Jesus, né? Ele é um reino celestial, a gente já viu isso na última lição, que Jesus é o rei do milênio. Será celestial em caráter, mas sua sede será Jerusalém, a gente também já viu isso, com um alcance mundial. Será sobre Israel reunido, nação, povo, né? Não vai estar povo espalhado, vai estar Israel de Deus, Israel mesmo vai estar reunida. Nesse reino não vai ter, a doença vai ser eliminada, o clima e a produtividade vão ser excelentes, né? E aí a gente vai ver agora também o plano de Deus, ou o plano do reino no Novo Testamento. Então, os judeus ali na época de Jesus aguardavam o cumprimento literal do reino, eu falei sobre isso no último vídeo sobre milênio. O reino do Novo Testamento era o mesmo pregado no Antigo Testamento, então eles estavam aguardando o mesmo reino. Os únicos que reconheceram o Messias foi Maria, Isabel, Simeão, Ana, os reis, magos e outros. Ou seja, não foi todo Israel que estava cego e não reconheceu Jesus. Então, teve quem reconhecesse Jesus, né? João Batista e vários outros. Tudo indicava que Jesus ele era o Messias, tudo apontava que Jesus ele era esse Messias esperado. Jesus ele foi anunciado por João Batista, por um precursor, fez vários milagres. Além de tudo, foi apresentado como legítimo rei. No entanto, o povo de Israel o rejeitou como seu rei. E depois dessa rejeição, a oferta do reino teocrático ela é retirada e adiada para Israel. Então, Jesus ele veio, ó, eu sou o rei, tô aqui. Mas o povo não quis o rei naquele momento, a grande maioria não quis o rei naquele momento, então ó, vamos dar um tempinho, mas lá na frente, depois de passar por alguns percalços, aí sim então o reino se estabelecerá. Então o plano do reino para a era presente. Qual é o plano do reino na nossa época? Enquanto o rei ele está ausente, o rei Jesus ele está ausente fisicamente, digamos assim, o reino teocrático está suspenso no sentido do seu estabelecimento na terra. Mas isso é só enquanto não se cumpre o tempo dos gentios. O reino será de fato instituído quando Jesus vier na sua segunda vinda, a gente já falou sobre isso. Né? Enquanto isso, Jesus ele reina nos nossos corações. Reina, Senhor, neste lugar. A doutrina bíblica do milênio é outro ponto que a gente vai tratar. O milênio é o reino terreno de Cristo, é um reino espiritual de justiça, obediência, santidade, verdade e plenitude do Espírito Santo. Lá vai haver paz, alegria, santidade, glória, consolo, justiça, pleno conhecimento, instrução, retirada de maldição, eliminação de doenças, curas, proteção, liberdade, libertação, reprodução, trabalho, prosperidade econômica, luz, linguagem unificada e presença de Deus. O tempo do milênio são de 1000 anos literais, como nós já falamos sobre isso. O governo e os governados no milênio. O governo do milênio é do Messias, o governo do milênio é do Messias. Não haverá parte na terra que não experimentará a autoridade do rei.
Os súditos do milênio incluirão os salvos de Israel e os judeus salvos, então é um público aí que ele traz, fora outros, né, que ficarão sobre a terra. Jerusalém se tornará o centro do mundo milenar, será a capital política e religiosa do milênio. A terra, digamos que a Palestina, a terra prometida, será ampliada, terá chuva em abundância, florescerá, frutificará, será uma bênção para as outras nações ao redor. E a gente vê isso dentro das profecias. A adoração no milênio. Como é que vai ser esse momento de adoração? Eu dei até uma pincelada no último vídeo. O templo ele vai ser reconstruído, será o centro da terra milenar. O propósito do templo ser reconstruído, primeiro, é demonstrar a santidade de Deus, né? Deus ele é santo, ele requer santidade e o templo dele, como foi no passado, vai representar também naquele momento. Habitação para a glória divina, perpetua o memorial do sacrifício, centro do governo divino e provê a vitória sobre a maldição. Haverá sacrifícios no milênio, esses sacrifícios não serão expiatórios, não será para perdão de pecado, para cobertura de pecado, para nada disso. Serão memoriais e lembrarão constantemente o sacrifício que Jesus fez. E vai ser também, né, uma forma de ensinar as outras nações, olha, nosso reino funciona dessa forma, né? Como era no passado, que as outras nações, tipo, não tinham aquele entendimento. Então, de certa forma, vai ser também como um instrumento de ensino. A relação entre os santos salvos, santos vivos e os santos ressurretos no milênio. O milênio é criado por Deus como um teste final da humanidade. Os viventes viverão no milênio, que são os viventes, são aquelas pessoas que passaram pelo período da grande tribulação. E os ressurretos, né, aqueles que ressuscitaram, a igreja, por exemplo, as pessoas que foram ressuscitadas. A gente vai ter um vídeo para falar sobre ressurreições e julgamentos, vai ser bem legal. Então eu espero explicar isso um pouquinho melhor. Essas pessoas vão viver na cidade eterna. E a preparação para o reino eterno é o último ponto que a gente vai abordar aqui, que o milênio é um tempo para aperfeiçoamento. Embora só vai entrar os salvos, os descendentes nascidos nesse tempo terão a mesma natureza e a caída dos pais e precisarão de regeneração, né? Eu falei um pouquinho sobre isso também no último vídeo. Satanás será solto no fim dos 1000 anos e conseguirá corromper a muitas pessoas. Os que forem achados em falta no julgamento do trono branco serão destinados ao lago de fogo, que já é dando spoiler do nosso vídeo futuro, né? Que falará um pouco sobre isso. Então, é só para dizer que depois disso tudo é que chega assim o novo céu e a nova terra e se iniciará esse reino eterno. Então, porque se a gente for parar para pensar até esse ponto aqui, nós estamos falando de tempo. 1000 anos é o tempo pré-definido. Então, não é eternidade. 1000 anos não é eternidade. 1000 anos é 1000 anos. Depois, sim, nós teremos um tempo de eternidade, que aí não tem fim, que é o significado de eternidade. Algo que a gente não pode calcular, não pode nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar, não faço nem ideia de como é que é isso. Então esse vídeo foi só, digamos assim, um adendo, um anexo do vídeo anterior. Deus abençoe vocês e nos vemos aqui no próximo vídeo sobre ressurreições e julgamentos, tá? E um pouquinho mais, da verdade.